Abra sua Bíblia lá para a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos. O capítulo é o capítulo 1 desta carta aos Romanos, lendo apenas 2 versículos desse capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. A palavra diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então vamos, louvado seja o nome do Senhor, vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento nessa noite, para atinarmos para o ensino da Tua Palavra, para aquilo que a Tua Palavra nos diz, aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Abre o nosso coração, desvenda os nossos olhos espirituais, para enxergar as verdades da Tua Palavra. Deus, fala ao nosso coração. Nós precisamos de uma palavra que caia, ó Deus, completamente todos aquilo que tapa os nossos ouvidos, que empana a nossa mente, que venha a ser tirado em nome de Jesus, e que os nossos corações estejam propensos, abertos, ó Deus, a acatar a Tua verdade e, sobretudo, a sermos desafiados em todos os momentos desta palavra, no nome de Jesus. Amém. A verdade do Evangelho. O Senhor nosso Deus introduziu a todos que nele crê em uma vida piedosa. Todos aqueles escolhidos antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante a face do poderoso, perante a face do eterno. E isto acontece pela fé. Apenas de fé em fé é possível viver esta verdade, que é a verdadeira adoração. Este é o modo de viver de todos aqueles que se declaram justos por causa de Jesus. Foi o Deus e Pai que nos imputou justos através da morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. E essa é a boa notícia. E este é o Evangelho que nós pregamos, que Jesus passou aqui na terra, trouxe a verdade desta mensagem, e nós prosseguimos no século 21, falando a respeito desta verdade, até que um dia o Mestre apareça nas nuvens. E aí sim, todos aqueles que nele creem vão ser arrebatados, vão ser levados para estar para sempre com ele. Enquanto isso não acontece, sejamos testemunhas, pregando a verdade do Evangelho. Saiba que o texto lido compõe uma introdução da carta de Paulo à igreja de Roma, a carta aos Romanos. Para afirmarmos a verdade destes 2 versículos, neles Paulo traz o suprassumo de tudo que ele vai falar nesta epístola. Aqui está o resumo, nesses 2 versículos, versículo 16 e versículo 17, está o resumo de tudo aquilo que Paulo vai dizer e falar nesta carta que ele escreveu à igreja de Roma. Primeiro ele diz que foi chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Esta é a primeira verdade aí, creio que no versículo 1, Paulo está dizendo isso, que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele também diz que este Evangelho foi propagado por Deus desde o princípio, através dos profetas nas Escrituras Sagradas. E o versículo 2 diz assim: o qual foi por Deus outorgado, outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, e que ele estava disposto para pregar e não tinha vergonha do Evangelho de Jesus Cristo.
E traz nos versículos lido a razão por que ele não tinha vergonha deste evangelho. Então vejamos esse assunto sobre o tema a verdade do evangelho. Que verdade é esta? Primeiro, a sua procedência. De onde procede o evangelho? De onde vem a sua raiz, a sua essência? Sabemos que o evangelho é de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. O texto é muito claro quando diz, no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então ele foi separado para o evangelho de Deus, como nós fomos separados para o evangelho de Deus. O versículo 9 também diz, Paulo, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós. Então a mensagem salvífica do evangelho, a boa nova, a boa notícia, diante da pandemia, diante de um mundo tão difícil, tantas crises, tantas situações complicadas, mortes reais, suicídio, uma série de coisas tem acontecido. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem a melhor de todas as notícias. Nós temos a boa nova do evangelho. A procedência deste evangelho, ela procede da Trindade, de Deus o Pai, de Jesus o Filho, que veio a esta terra para concretizar a obra planejada por Deus na eternidade. Deus o Pai planejou os seus atos poderosos e enviou o seu Filho. E o Espírito Santo toma essa palavra que com poder aplica no nosso coração, aplica essa obra que na verdade foi feita. Então você sabe nesta oportunidade qual é a procedência do Evangelho, da verdade do Evangelho. Ela procede do coração de Deus, da Trindade, a todos aqueles que creem, mas também para o mundo perdido, porque por esta palavra, por esta boa notícia, por esta boa nova, haverá salvação para aqueles que creem, mas haverá perdição eterna para aqueles que rejeitarem inteiramente esta palavra. Então, primeiro, a procedência. O evangelho vem de Deus. E segundo, a sua eficiência. O evangelho é o poder para a salvação do crente. O texto nos informa no versículo 16: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A salvação podemos entender da seguinte forma: salvação do domínio do reino das trevas. Nós somos libertos dos reinos das trevas. E quando alguém é alcançado pela boa nova, pelo evangelho, ele é liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Segundo, do domínio do pecado. O pecado não tem domínio sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. E se você, que não é crente, quer ter a bênção do livramento, da libertação dos seus pecados, da libertação do domínio do pecado na sua vida, e também do domínio da condenação do pecado, ou da morte eterna, você precisa de Jesus Cristo. Sem distinção, todo o que crê. E o texto é muito claro quando diz, primeiro do judeu e também do gentio. Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo recebe este poder para ser liberto dos seus pecados, liberto do reino das trevas, liberto da morte eterna, para viver uma vida conforme o Senhor quer, segundo a sua vontade. Então precisamos colocar no nosso coração esta verdade e também propagar.
O Evangelho do Senhor é eficiente, porque é o poder de Deus para a salvação. Este poder que é definido como uma ação real do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que também traz sobre eles a bênção do novo nascimento, do arrependimento dos seus pecados, e para viver uma vida de vitória na presença do Senhor. Então, o Evangelho é eficiente. Quantas vidas salvas? A primeira mensagem pregada do Senhor Jesus Cristo, muitos vieram, ele diz: arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus, e muitos foram salvos. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, quando levantou a sua voz, depois que aconteceu o derramar do Espírito Santo, ali no dia do Pentecostes, e ele pregou o seu primeiro sermão, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, esta eficiência do Evangelho começou no primeiro século, mas digo melhor, começou desde o Éden, quando o Cordeiro de Deus foi anunciado, aquele que esmagaria a cabeça da serpente e feriria apenas o seu calcanhar. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás com as suas hostes. Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. E ele tem toda a autoridade no céu e na terra para trazer a bênção da salvação àqueles que creem, aqueles que com o coração aberto recebem Jesus como seu Senhor e Salvador e declaram abrir mão de tudo para segui-lo. Sim, o Evangelho fala da sua eficiência. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A terceira verdade, amados, é que a revelação, o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Nele, a justiça de Deus é revelada. O versículo 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Primeiro, Deus resolveu declarar justo todo aquele que crê na morte e ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Não é que nós tenhamos a competência, a condição de nos tornar justo, mas por causa da morte de Jesus, porque Jesus satisfez integralmente, completamente, inteiramente a justiça de Deus, ele se tornou o nosso representante diante de Deus. E agora, Deus, quando olha para nós, nós que cremos no nome de Jesus Cristo, ele olha para o seu Filho, que derramou o seu sangue, e perdoa os nossos pecados, e nos declara justo, por causa do sacrifício, por causa da morte e da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Com a sua morte, ele se tornou o Senhor, justiça nossa. Agora, todas as vezes que Deus olha para nós, quando falhamos, ele pode perdoar os nossos pecados, porque cremos em Jesus Cristo. E quando confessamos, sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a palavra diz que por causa de Jesus, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Os pecados são totalmente apagados diante da presença do Senhor, porque a justiça de Deus já foi satisfeita em Jesus Cristo. Por isso, não é por obras, pois Jesus cumpriu por nós toda a justiça de Deus, com a sua morte e com a sua ressurreição. Portanto, não se adquire a justificação
e as benesses do Evangelho por obra, mas de fé em fé. De fé em fé. E porque se sedimenta cada vez mais esta justiça, para que o justo viva por fé no Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e está vivo para nossa justificação. Ele é o Cordeiro de Deus, o sacrifício, e o nosso sumo sacerdote, pois a si mesmo se ofereceu por nós, fazendo um sacrifício eterno. E agora, por causa dele, nós estamos com todas as condições de nos achegarmos inteiramente à presença de Deus. Amados, a verdade do Evangelho é agora trazida para nós de forma muito clara. O apóstolo Paulo, nesse texto, falando à igreja de Roma, ele trouxe estas lições para nós. A procedência do Evangelho, ele vem de Deus, nasceu no coração de Deus, não foi ideia humana, foi ideia divina, e a Trindade trabalhou e trabalha para que esta bênção se concretize naqueles que creem. Saiba também que esta bênção do Evangelho, ela é o poder de Deus, ele é eficiente, porque é poder de Deus para a salvação. E nele está revelado a verdade da justiça de Deus. Em Jesus encontramos a justiça, a justificação e o livramento do poder das trevas, do poder do pecado e do poder da morte. E não por obras, mas pela fé. Somos chamados a viver de fé em fé, porque Jesus Cristo já venceu por nós. Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo da seguinte forma: por cujo motivo se lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, antes dos tempos dos séculos, Deus já preparou, Deus já trouxe um plano de salvação. E é este plano, esta verdade do Evangelho, que nós pregamos, que nós propagamos. E esta verdade do Evangelho serve para salvação, para justificação daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então é preciso passar adiante, é preciso divulgar, proclamar, porque esta é uma boa notícia, ou de melhor dizendo, a melhor de todas as notícias. Jesus está presente e a igreja propaga a verdade do Evangelho para que muitas vidas sejam salvas para a glória e honra do nome do Senhor. E qualquer que deseje ter esta bênção na sua vida, este poder de Deus que traz salvação, que traz libertação, que traz mudança radical na sua vida, apenas creia em Jesus Cristo, entregue a sua vida para Ele, e você vai obter a bênção da salvação e também a justificação diante de Deus para viver uma vida aos seus pés. Então que Ele, pois, nos abençoe, que Ele aplique essa verdade no nosso coração. Temos a melhor de todas as notícias e às vezes guardamos isso para nós. Precisa ser passada para outras pessoas e Deus vai trabalhar no nosso coração. Nós vamos, nesse momento, colocar o nosso coração diante do Senhor. Primeiro,
nós vamos louvar. Nós chamamos o Ministério da Música para louvar. Nós vamos louvar ao Senhor. E o hino 197, a gente quer cantar para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. O Salvador espera, Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, e há de outorgar-te seu pleno perdão, quando afinal Ele entrar. 197. Jesus quer entrar hoje em teu coração e para sempre ficar, e há de outorgar-te seu pleno perdão, quando afinal Ele entrar. Oh, quantas vezes Jesus te chamou e agora Ele volta a chamar. Adentrar este teu coração e em tua vida reinar, que paz infinita, que satisfação sua presença te dá. Oh, quantas vezes Jesus te chamou e agora Ele volta a chamar. Sangue comprou para de graça te dar. Amém. Nós vamos nesse momento convidar você a se colocar diante do Senhor. Quem sabe há vidas que você tem acompanhado, que anda longe do Senhor, precisa da verdade do Evangelho, e às vezes tem endurecido o coração. Você já tem falado, mas não tem havido resposta. Nós queremos orar por você. Quem sabe você também precisa renovar a aliança do Senhor, se colocando na sua presença, dizendo: Deus, eu quero divulgar a verdade deste Evangelho, eu quero levar além esta verdade. Então se coloque agora diante do Senhor. Vamos clamar, vamos pedir a Deus que venha sobre nós nessa noite e que venha trazer o perdão dos nossos pecados pela nossa negligência de não falar esta mensagem, essa verdade do Evangelho, essa verdade das boas novas de salvação. É um momento que a gente vai se colocar diante do Senhor. Se porventura alguém ainda não entregou a vida a Cristo, é o momento também de se colocar diante dele e dizer: Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, venha pagar a minha transgressão e venha me dar uma nova vida. Eu quero crer na verdade do teu Evangelho. Então é o momento da gente se colocar diante do Senhor nesta hora.